A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos, presenciais, testemunhos e notícias. Irmão, Parque Industrial, irmão Luiz Carlos Euclides, ancião do Brás, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da Palavra de Deus no Parque Industrial João, capítulo 18. Ancião Luiz Carlos Euclides do Brás. Irmão, um culto maravilhoso que disponibilizaram para nós e nós estamos colocando aqui para nossa querida Irmandade. Mais um culto para nós nos alegrar aqui na terra, né, irmão? Santo Deus. Preste bem atenção no que Deus deu na boca do ancião do Brás, irmãos. É para temer e tremer na presença deste Deus. Deixa aqui o vosso pedido de oração e compartilhe essa pregação nas redes sociais. Tá bom, queridos? Então vamos ouvir na mesma comunhão? 27 minutos. Era um bom caso. Como o entardecer de uma carreira que parecia chegar ao fim. E, de certa forma, era o fim de uma etapa. Porque o Senhor Jesus por 30 anos em silêncio, e por 3 anos ele ensinou. Pegou, soltou os cativos, abriu a porta para os presos saírem. E a sua conduta era diferente de tudo que eles conheciam. Porque quando o homem é ameaçado e tem medo, ele fica quieto por medo. Alguém com arma na mão desacata um cidadão desarmado. O cidadão não faz nada porque afinal uma arma apontada para ele, um argumento muito forte, né? Mas talvez se aquela pessoa que estivesse ameaçando não estivesse armada e a outra pessoa não fosse crente, provavelmente o desfecho seria outro. Uma pessoa desacatada, ela toma atitudes nervosas. Assim que acontece as brigas, né? Alguém desacata outro no trânsito, para o carro, desce aquela raiva que inflama o coração, às vezes até tragédia. O homem, ele se indigna, ele se sente encorajado. E quanto mais forte o homem, mais forte a reação dele. Então, as nações ameaça um país aí, uma república aí, não tem muito problema. Mas joga uma bomba dentro dos Estados Unidos. O problema é que não tem tamanho, porque eles vão te caçar aonde você estiver. Buscar fazer uma filmagem lá no Paquistão, até achar ele não parar perto, julgá-lo. Fizeram com a Saddam Hussein poder. Agora imagine isso, irmãos. Antes não havia nada. Dá para a gente imaginar o que é nada? Eu não consigo imaginar o que é nada, mas ele esse tal de nada, era o que tinha por ele. Não tinha nada. Não tinha sol, não tinha luz, não tinha terra, não tinha homem, não tinha paz. Não tinha nada. É um vácuo. E quem foi que criou as coisas? Vocês já leram? Hebreus? Tudo que existe, ele criou. Ele fez tudo. Desde as estrelas mais distantes, as galáxias mais longínquas, os pequenos insetos, as bactérias, foi tudo ele que fez. Então, imagine o poder que ele tem. Se o homem de Deus gritou para o sol, e Deus fez o sol parar pela voz de um homem chamado José, imagine a autoridade do Senhor. Até quando ele agia, as coisas aqui
Então os discípulos confessaram. Ele não é como os escribas, porque ele fala com autoridade, ele tem autoridade para falar. Ele fez muitas demonstrações disso. Mas quando foi o momento dele ser afligido, ele não mostrou problema nenhum. Não reagiu. Mas preste atenção nos detalhes. Ele poderia se livrar da morte. Ele tentou até negociar com Deus. Até negociou. Quando ele estava morto, ele percebeu o peso que é colocar o pecado nosso nas costas. Ele não tinha culpa, não tinha pecado, nem o pecado entrou nele. Mas ele foi responsável pelos nossos pecados. Ele foi massacrado por nossa causa. E quando ele percebeu a gravidade do que ia acontecer, de toda a miséria que ele tinha que pagar por ela, um por um, a coisa ficou terrível. Ele sentiu espasmos, ele suou sangue, ele chegou a falar com Deus: dá para a gente negociar isso aqui? Eu sei que o senhor pode tudo. Dá para a gente fazer uma salvação sem eu desse cálice? É muito pesado. O senhor podia falar para ele: dá. Ou falar para ele: não dá. Ao que eu penso, não vou falar. Agora é com você, Jesus. A guerra está embaixo. Você foi representar a humanidade. Agora não vou interferir na sua escolha. Ou você paga a conta dos homens, ou vai todo mundo para o inferno. A resposta é sua. Ele ficou suando sangue, esperando a resposta. Chegou a palavra e não acabou. Se não dá para mim parar, não beber esse caos para salvar a humanidade, eu vou salvar. Então eu vou beber. Mas que eu pago a conta do homem, eu pago. Nós temos que ser gratos a Jesus, né? Nós somos poucos. De vez em quando nós temos que parar, olhar para o céu e falar: Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Bendito foi o dia que o Senhor fez aquela obra na cruz. Eu me lembro disso, minha velha. É isso que nós temos que fazer. Chegou o dia, irmãos, para o qual ele veio todo o tempo preparado. Eu falo isso de vez em quando. As pessoas, quando estudam, assim: você é engenheiro, você é médico, você é dentista, você é um advogado, quem sabe um economista, muitos projetos. Mas ele pretende sempre estar melhor. E não tem nada demais, é um caminho natural. Mas já pensaram que é nascer assim, o apogeu da minha história é ser cravado numa madeira. O apogeu da minha carreira é ser cuspido no rosto. É beber a miséria de homens e de mulheres que nem sequer gostam de mim. Mas um dia vão conquistar. É um amor que eu vou conquistar. Que bem-aventurado é você que Jesus conquistou seu coração. Esforça-te desse amor, irmão. Esforça-te desse amor. Você conseguiu o melhor amor do mundo. Os amores murcham. As paixões murcham. O amor de Deus não. Minha mulher está velhinha, eu estou velhinho, eu amo ela mais do que eu amava antes. É amor de Deus. Mas tem um amor muito maior do que esse. É um amor real de Deus. Aqueles que nascem em Deus e não contaminam-se com nada. Esse amor, Jesus, ele quer encontrar em nós a resposta desse amor. Ele pede para nós só isso: me dá o seu coração. A única que Deus pedir, me dá sua mente brilhante. Eu acho ser muito inteligente. Eu acho ser muito esperto. Nunca vi. Mas sempre é isso. O que você quer? O que você quer de mim? Seu coração. Sua atenção. Acredite em mim. É para isso que ele veio. E chegou o tempo dele cumprir aqui morto. De uma forma tão triste, né, irmãos? Estava escrito em Salmos: aquele que comia comigo no meu prato levantou o pensamento do seu calcanhar. Vocês lembram que Jesus fez? No prato dele, ele estava com pão, molhando o vinho, assim: alguém que vós vai me trair. Todo mundo ficou preocupado.
Será, meu Deus do céu? Eu sou tão chato que eu não tenho até medo de ser comigo. Cada um preocupado. Judas com cara de pau. Sou eu, aquele que eu deram um bocado molhado. Deu para Judas. Mas eles não perceberam. Vai, Judas, o que você tem que fazer, faz depressa. Ladrão. Já pensaram que ia passar 3 anos com Jesus Cristo dando sinal, prodígio e maravilha e continuar sendo ladrão? Tem que ir para o inferno, não é possível. Não é possível, irmãos. 3 anos vendo Jesus fazer coisas bonitas? Nós também. Depois que você conhece os favores de Deus, Deus revela a graça para você, você não tem direito de voltar atrás. Você não tem direito de recuar. Você só tem uma saída. É ir para frente. Está faltando força, o Senhor dá força. Está faltando ânimo, o Senhor dá ânimo. Mas o nosso assunto é para frente. Nós vamos recuar nunca. Recuar é muito vergonhoso. Um dia eu assisti, há muitos anos, um traidor, um homem que na campo da batalha ele traiu os companheiros e fugiu. Ele tinha divisa. Era um escalão alto. Eu vi em frente todo mundo com espadas, arrancava as divisas e com espadas, cortava. Você perdeu sua alma porque você é covarde. Não acontece isso para nenhum de nós. Eu ponho as faixas de você e falo, você foi uma mulher valente, você foi no fundo do poço. Mas você sempre estendeu a mão, segura minha mão, porque senão eu vou. Hoje o senhor segura a mão de alguém, então você. Hoje o senhor pega alguém aqui, você entrou aqui pelo fundo do poço. Hoje Deus vai levantar a tua cabeça. O diabo não vai te vencer, não vai te matar. E a maldição que ele lançou sobre você, sai do teu caminho hoje em nome de Jesus. É super revelação da palavra aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que momento terrível, né, irmãos? Chegaram com uma achote. Sabe o que é achote? A achote era uma espécie de uma lâmpada acesa com azeite e punha nela azeite, uma espécie de um pano lá na ponta. E não era pano, era mais outro. E ele acendia. Então iluminava a noite. Os homens armados, são de soldado armado. O que eles foram procurar lá? O que eles estavam caçando? Um criminoso perigoso. Eles estavam caçando o príncipe da paz. Quando chegaram lá, tendo depois, olha aqui, ó, com lanternas, achotes e armas. Só para poder chegar lá, ao invés de procurar, Jesus se levantou, adiantou-se e falou, vocês estão procurando quem? Sabe por que ele fez isso? Porque os discípulos estavam com ele. Antes que o discípulo qualquer fala uma bobagem aqui, deixa eu já assumindo os companheiros aqui. Vocês estão procurando quem? Vocês veem que Pedro vai fazer uma bobagem, né? Então eles acreditaram. Quem vocês estão procurando? Nós estamos procurando Jesus. Se ele fosse um homem bonito, 2 desenhos por aí, eu já vi até Jesus aparecer com cabelo louro, olho verde. Não tem nada a ver com os judeus isso aqui. Ele era feio. E além de feio, ele não parecia, ele era tão igual aos outros, que na multidão ninguém podia parecer Jesus. Ele era igual a Pedro, parecia, tinha, ó Pedro, essa turma, Tiago, tinha tudo a carne comum de pescador de Galileia, que é mais do sol. Não dá para distinguir. Você não tinha falado, igual Saul, qual mais alto, mais bonito. Para achar Jesus, não dá para achar, ele parece com Pedro, Tiago é parecido com ele, tudo igual. Como que eu vou achar? Mas ele falou, vocês estão procurando quem é Jesus? Não dá para explicar com detalhe, mas eles vão entender. Ele levantou-se assim, sou eu. Quando ele falou isso, caiu todo mundo no chão. Achote com nada, espada voando. E todo mundo no chão. Você sabe por quê? Eu nunca prestei atenção nisso aqui, mas eu não prestei atenção. Você lembra quando Deus apareceu para Moisés? Ele viu uma sarça pegando fogo. E a sarça pegava fogo e não se queimava. Isso, mas as pessoas nunca viram isso. Quando o fogo se acende, naturalmente que a vegetação se queima. Essa não se queima. Ele ficou olhando, que estranho. Ele chegou perto, o Senhor falou com ele: Moisés, tira o sapato do teu pé.
Você está pisando agora em terra santa. Não é que o chão ficou santo, estava diante da presença do Senhor. Sabe por que quando eu tirou essa parte? Você já leu o que está escrito na carta de Paulo? Calçai vossos pés no Evangelho, calçai vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Porque nossos pés, aqui espiritual, são calçados com a palavra de Deus. O contato com o mundo não nos contamina mais. Você aprendeu tudo na casa de Faraó. Você aprendeu para mim é lixo. Não serve. Você vai começar a disciplina nova comigo. Vou te mandar para falar com o meu povo. Agora vem o ponto dessa palavra. Eu vou falar com eles, mas vamos perguntar qual é o nome desse Deus, porque eu vou te falar a verdade, eu também não sei seu nome. Fala para mim seu nome. Sabe o que falou? Fala para eles que eu sou. Você viu o que Jesus falou aqui? Eu sou. Aqui ele fala, sou eu. Você entendeu isso aqui? Eu sou outra vez. Eu sou. Diante desse eu sou, todo o espírito de terra cai. Se eu sou estiver em você, quem não é cai. Quem não é sai do teu caminho. Glórias ao Senhor. Eu creio, irmãos, que por essa palavra algumas coisas más vão sair do caminho de alguns aqui. Vai ter uma limpeza na vida de alguns aqui. Perturbação que não termina, maquinação que não sai da sua cabeça. Hoje, haja paz sobre ti, mulher. Haja paz sobre ti, homem de Deus. Recebe uma palavra de paz. Se vista com paz. Você está vestido só de luto, de angústia, de tristeza, de medo no futuro. Porque o futuro tem nome. E o nome dele, eu sou. Eu sou o futuro. Você está com medo de quê? Sabe quem anda com medo? Esse que você entrou aqui, tem alguém lá fora com medo. Com medo do que vai acontecer aqui dentro. Glórias ao Senhor. Tem medo do que vai acontecer aqui, porque o Senhor vai te vestir de esperança, de fé, de poder e de graça. Glórias ao Senhor. Ele estava correndo disso aqui, Pedro era afoito, mas Pedro precisava de aprender muitas lições. Ele foi aprendendo várias, não queria aprender mais uma. Ele estava lá nervoso, estava do lado do Senhor. Levou o ganho da vida do dia, vou levar minha palavra agora. Pegou a espada e partiu para cima do moço lá. Tacou uma espadada nele, e eu tenho certeza que ele não virou a orelha aqui, porque ele não ia ficar cortar a orelha dos outros, não era a profissão dele. Com certeza ele virou para a cabeça do cidadão. Só que só eles estão do lado dele, desviou a espada, mas quis deixar uma lembrança. Cortou a orelha do outro, não ficar a orelha aqui, o chão sangue por todo lado. Jesus observando aquela cena, falou assim: por que você está usando essa espada aqui? Pega essa espada sua, guarda ela. Ela não serve para mim. Sabe, irmãos, as reações desse mundo não são para o céu de Deus. A espada de Pedro tem muitos que ela não vai ainda. Mas que estou te dizendo aqui hoje nesse culto. Se eu tomo a sua espada por essa palavra, eu te coloco a espada na tua boca. É muito melhor. E serem, eu acho que esse homem aqui nunca mais esqueceu de Jesus. Ele pegou uma orelha toda cheia de terra, a pessoa sacudiu lá, pregou ele outra vez e falou: bom, consertei você. Sabe por quê? Ele que fez tudo. Ele fez tudo. Ele põe a orelha no lugar, põe o nariz no lugar, põe o coração no lugar, põe tudo no lugar. O que você está precisando aí? Deus conserta seu rio, ele tem poder para isso. Perfeito. Ele manda uma palavra aqui, seu rio passa a funcionar de repente. Ele tem poder. Glória a Deus. Irmãos, Santo é o teu nome, Senhor. ali, Glória a Deus. parecia a derrota. E era o grande, era o espetáculo final. Santo Deus. Aquilo que era derrota, todo mundo aguardava a queda. Jesus esperava ansiosamente. É o apogeu da minha missão. E agora que eu vou pagar as contas todas e vai cumprir o que está escrito. Poderia Deus, você já viu isso, tirar o pecado da terra? Um só dia. Por isso que Paulo sempre fala: eu me gloriei na cruz de Cristo. Porque aqui está a obra que foi consumada, irmãos. Conduzir ele para Caifás,
Era o sumo sacerdote, o homem que devia saber tudo, não sabia nada. Devia conhecer Jesus, não conhecia. Devia falar das grandezas, não falava, porque ele estava preso na literatura, preso no conhecimento literal, preso em liturgias, preso em cerimoniais. Ele estava solto, mas aqueles homens não tinha muita coisa para aprender. Eles se soltaram em Jesus. E esses homens aqui que deviam ter a palavra, eles deviam ser o primeiro a reconhecer: a Bíblia me aponta você como Messias por causa de tais sinais, porque os seus sinais são inequívocos. Nunca jamais alguém abriu o olho de um cego de nascer. Você sabia disso? Nenhum demônio recebeu sua autorização para esse milagre até o dia de hoje. Isso é uma marca inequívoca do Messias. É protocolo para reconhecimento do Messias. Quem pode expulsar um demônio seria muito, porque os homens faziam cerimoniais, rituais de exorcismo, mas tinham que pronunciar as palavras, o demônio tinha que escutar. Demônio surdo para que escuta, não tinha como expulsar. Jesus expulsava o demônio surdo, o demônio falando, qualquer um ia embora. Mas não conheceram Jesus. Aqui começou a história de Pedro apertar. Por isso, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Tem coisa na nossa vida que parece o seguinte: Deus parece que esqueceu de mim. Não. É pior que Deus está trabalhando com você de um jeito que você não pode concordar nem gostar. Mas é o único jeito de aperfeiçoar você. Não deu. E na tristeza do rosto, o coração fica melhor. Ela me respondeu: eu te conheço, eu te vi. Eu nem conheço esse homem. Passou eu. Tu estava com ele, eu não conheço esse cidadão. Outra vez, eu não sei quem é esse homem. Mas lá atrás eu já falava para ele: Pedro, eu já avistei um encontro entre você e um galo. Esse galo eu não vou de continuar. Quando você me negar 3 vezes, eu vou falar para o galo: canta agora, para Pedro lembrar que eu sou o Senhor. Ele acabou de negar o Senhor pela 3ª vez, o galo cantou e Pedro chorou. Eu estava indo bem, mas não estava. Eu peguei a espada para defender o Senhor, agora eu neguei tudo. E esse galo cantou para me lembrar da minha fraqueza. Mas nisso tudo Pedro foi aperfeiçoado. Por isso, irmãos, que Deus deixa a gente passar processos, porque nisso nós somos aperfeiçoados. Levaram ao Senhor a presença de Pilatos, grande autoridade, e ele achava-se grande autoridade. Chegou lá, sendo julgado por um homem pecador, já pensou isso? Aquele que comanda o céu, ele falou: se eu fizesse o ora meu pai, ele mandava de 12 legiões de anjos, eu resolvia tudo de uma só vez. Mas eu não quero. Eu vou ficar em silêncio. Tomou uma bofetada no rosto. Essa pessoa que pode destruir o universo fica com raiva. Ninguém segurava ele. Mas ele abaixou a cabeça com uma bofetada. Se eu falei mal, foi merecido tomar um tapa. Mas se eu falei bem, por que você não acredita? Olha a resposta do cara. Madura. Será que a gente tem essa competência? Deus ajuda a gente a ver, não é fácil, não. Ele foi soltar Jesus. Ele percebeu o caráter de Jesus. Eu já vi gente falar: Jesus não soube responder para ele o que é verdade. A palavra mais tola que eu já vi. Jesus falou para ele acerca da verdade, e ele perguntou: o que é verdade? Mas ele saiu. Jesus Deus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Pilatos tentou soltá-lo. Ele percebeu o drama. Negociou, tentou negociar com os judeus. Assim que você leva ele para vocês julgarem, ele não é judeu, vocês são judeus, resolvem com vocês esse assunto e deixa fora dele. Só que o judeu não podia matar, porque eles estavam debaixo do jugo de Roma. Só Roma podia decretar pena de morte. Nenhum judeu tinha o poder de matar, decretar morte para ninguém. Tinha que passar pelo poder comando. Só Roma podia decretar isso. Eles sabiam. Eles tinham que matar Jesus pela lei, pelo decreto romano. E Pilatos representava o poder de Roma. Pilatos era necessário para eles. Mas Pilatos tentou se esquivar. Ele falou para Jesus: eu tenho poder de te soltar, poder de te prender. Você fala comigo de um jeito que você não respeitasse o meu poder. Você tem poder, sabe por quê?
porque lá do alto foi dado. Vocês sabiam que tudo que você tem foi Deus que te deu? Lembra isso? Você é bem sucedido? Levanta a mão para os céus. Foi Deus que te abençoou. Tem gente no mundo que é bem sucedido, mas não é Deus. Mas você foi Deus. Dá graças a Ele. Glória a Deus. Irmãos, eu vou soltar, porque é dia de festa, eu posso soltar preso. Ele não tinha poder. Quando ele foi exercitar o poder, ele percebeu que não tinha poder. Não tinha. Porque ele estava preso na honra do Pai. Se você soltar Jesus, você não é amigo de César. E conflito. Eu posso soltar um preso. Hoje eu posso soltar Jesus. Vocês aceitam? Não. Ele não. Ele não. Graças a Deus que ele não. Porque se ele soltasse Jesus, não estava lá no inferno. Mas Jesus não queria ser solto. Ele não. O que eu faço com ele? Crucificam! Eu já vi isso de morte de crucificado. Eu vi um relato médico há muito tempo. O médico relatando com requinte de detalhes a morte de um crucificado. Câimbras, dores lancinantes, porque os nervos são rompidos quando o cravo é pregado na madeira. Ele está respirando como fazer força em cima de duas peças com cravado na madeira. Ele levanta para respirar, pode tudo, arrebenta tudo embaixo, ele respira e cai em cima do prego outra vez. E ele sente aquela dor terrível, mas ele tem que respirar. Ele levanta outra vez, a dor lá embaixo, ele respira e cai outra vez, o prego inclinar. A coisa é diabólica, para sentir uma dor sem fim. Dá para você dar glória a Jesus? Dá para você dar glória ao Senhor? O Senhor quer te amar mais. Eu quero gostar mais do Senhor. Eu mereço meu amor. Eu não estou te amando direito, não quero te amar mais. Essa ordenação de Silva hoje como um chamado especial. Você ficar apaixonado e apaixonado por Jesus. Entrega seu coração. Confessa a Ele todos os dias da sua vida. Assim terminou a carreira de Jesus na cruz. Ainda terminou tão bonito, né? Se tu és o Cristo mesmo, desce daí. O inimigo tentando todo jeito de tirar Jesus da cruz. Pai, perdoai-nos. Eles não sabem o que fazem. Eles falam, mas não sabem o que estão falando. Perdoa eles. Ele suspirou. E no brado dele, o céu escureceu, teve terremotos. E sabe o que aconteceu? Lá no cemitério, depois, o terremoto abriu o cemitério, e tinha corpos já desfeitos lá, sofrendo, constituiu eles, e eles entraram na cidade santa falando. Eu não sei o que eles falavam, mas deve ter falado. Depois que Jesus bradou lá, a vida tornou imensa. Se a morte de Jesus levantou, vocês imaginam a volta dele com glória. Vai levantar todos os nós. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus de oração. Virar o irmão, para fazer hoje.
Santo Deus, irmãos. Culto glorioso. Luiz Carlos Euclides, ancião do Brás, atendeu no Parque Industrial e pregou pela guia do Espírito Santo, João, capítulo 18. Um culto glorioso onde Deus desceu com sua presença, irmãos. Alegrou os nossos corações. Deixemos aqui os pedidos de orações. Deus abençoe grandemente a todos. Fique com Deus.